Caio, quem assume o legado de Jair Bolsonaro? Olá, Leandro. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Olha, eu até entendo a torcida de alguns colegas da imprensa, mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos colocar o golpe imaginário na frente do candidato natural da direita em 2026. O herdeiro do legado do Bolsonaro ainda é o próprio Bolsonaro. Parafraseando aí um notório senador, famoso por pilotar retroescavadeiras, o Bolsonaro não está preso, babaca. A injustiça contra o ex-presidente ainda não chegou a esse patamar. E nem mesmo a sentença eleitoral contra o Bolsonaro transitou em julgado. Ainda falta o STF participar dessa farsa e aderir à tese ridícula de que uma reunião com embaixadores desequilibrou as eleições por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mas voltando aqui para a seara penal, o status jurídico do Bolsonaro está na etapa do indiciamento. Nessa fase, a autoridade investigativa aponta indícios de supostos delitos. Ainda faltam denúncia, julgamento, recursos do processo, tem chão pela frente e Donald Trump pela proa. Mas para quem perdeu a conta, esse já é o quarto indiciamento em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro é sobre o golpe imaginário. O segundo é sobre o cartão de vacinas. O terceiro é sobre as joias presenteadas e devolvidas. E o próximo indiciamento, ao que tudo indica, será esse sobre espionagem. Já as acusações anteriores de racismo gordofóbico, genocídio pandêmico e importunação de baleias não prosperaram. E só uma curiosidade sobre a próxima fase dos processos. A próxima fase é a denúncia. O responsável por denunciar Bolsonaro é o doutor Paulo Gonet, um procurador-geral da República escolhido fora da lista tríplice do Ministério Público. Foi a primeira vez que o Lula fez isso como presidente. E vejam só que coincidência. O indicado do senhor Lula era sócio do ministro Gilmar Mendes e foi o responsável pelo parecer do MP para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos naquele processo no TSE. Talvez por isso, a Transparência Internacional, naquele seu relatório anual sobre a corrupção no Brasil, tenha identificado que a escolha do procurador Paulo Gonet é um exemplo do chamado judiciário de coalizão, uma justiça aparelhada para, supostamente, agradar as elites dos tribunais e beneficiar os interesses do governo petista. É uma tese interessante. O fato é que não será surpresa para ninguém se a PGR mergulhar de cabeça na narrativa do golpe, com direito a enforcamento de ministro em praça pública, envenenamento de presidente e atentado terrorista com fogos de artifício. Aliás, uma curiosidade reportada pela CNN. A PGR não descarta unificar todas as acusações em uma grande peça de ficção jurídica para tentar enterrar politicamente o senhor Jair Bolsonaro. Contudo, como eu disse lá no começo, é preciso que os processos, é preciso que os recursos se esgotem para a gente discutir um eventual legado de Bolsonaro. Até porque ele é o candidato favorito para vencer as eleições em 2026. Gazeta do Povo, 27 de novembro. Pesquisa mostra Bolsonaro com 37% contra 33% de Lula se a eleição fosse hoje. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Bolsonaro teria 37% dos votos, o presidente Lula 33%. Em uma simulação de segundo turno, Bolsonaro aparece com 43% dos votos contra 41% de Lula. Em um cenário sem Lula, Bolsonaro lidera no primeiro turno com 38% dos votos. Nesse caso, Leandro, o Haddad teria 14%, enquanto Ciro Gomes também 14%. Então, parece que esse é o verdadeiro legado do golpe imaginário e do seu respectivo teatro jurídico. Consolidar Jair Bolsonaro como candidato favorito à presidência da República em 2026. Doutor Vitor, obrigado pela presença aqui no Grande Debate. Quem assume o legado de Jair Bolsonaro, na sua opinião? Saudações, Leandro, saudações, Caio, saudações aos nossos telespectadores. Leandro, considerando que o ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou recentemente mais 2 títulos que se iniciam com a letra I, inelegível e indiciado, me parece que para a direita é necessário que se construa uma liderança que defenda bandeiras que prezem pela democracia, bandeiras que visem melhorar a vida da população, com práticas que se comportem dentro da Constituição de 1988. E já para a democracia como um todo, é salutar que esse legado seja transpassado e a gente supere esse momento. Infelizmente, nos últimos dias, nós estamos lendo e ouvindo diálogos e palavras que nós imaginávamos termos enterrado com a inauguração do regime democrático. Infelizmente, é lamentável que, ao assistir o filme Ainda Estou Aqui, a gente não trate só do passado, mas também do presente, que se aproximou de ser executado. Neste momento da história, o que a Polícia Federal apresentou até o presente momento é muito grave.
Ali tem planejamento, tem ideologia, tem redação, tem reuniões, tem falas, tem coação para se alcançar uma finalidade que muitos, e aí as apurações, garantindo, Caio, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, porque nós superamos no Brasil aquele momento em que as pessoas eram condenadas e perseguidas por juízes parciais e sem provas. Então deve ser garantido ao ex-presidente Jair Bolsonaro todo o devido processo legal. Mas o que mostram os relatórios da Polícia Federal, as mais de 800 páginas, é que existia ali uma finalidade: manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no comando do país depois de ter sido derrotado nas eleições presidenciais pelo atual presidente Lula. Agora, a dúvida que permeou era o caminho. Eles já tinham atravessado o rio. O que faltava era construir a ponte e aí gerou-se as dúvidas. Os relatórios apresentam diálogos e planejamento que visavam matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tentavam matar o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Todos aqueles que prezam pela democracia precisam superar esse legado e trazer a discussão política no Brasil para dentro da democracia, para dentro daquilo que estabelece a Constituição Federal. Me parece um desafio, portanto, da direita, neste momento, superar todas essas atrocidades que nós estamos assistindo, lendo e ouvindo, para que se inicie um outro momento no Brasil, que aquele que é adversário não é inimigo, que as instituições de Estado continuem sendo de Estado e não cooptadas ou tentadas serem cooptadas para finalidades pessoais e políticas. Agentes de Estado que deveriam prezar pela finalidade pública, perseguindo e monitorando pessoas. Perseguindo e monitorando com a finalidade de se perpetuar no poder. É isso que precisa ser denunciado e rechaçado. O Brasil de hoje não permite e não tolera práticas autoritárias. Essas práticas autoritárias precisam voltar onde elas estavam até recentemente. Infelizmente, nós assistimos de 2019 a 2022 a inauguração de uma milícia digital, a inauguração de perseguições, a inauguração de tudo aquilo que a gente havia enterrado com a Constituição de 1988. Ok, Caio, o 8 de janeiro foi incitado para justificar um golpe de Estado, segundo a PF? Olha, Leandro, vamos lá. O próprio presidente Lula da Silva deu uma declaração falando que o golpe não teria ocorrido porque o ex-presidente é um, aspas, covardão. O que está implícito nesse raciocínio? Embora ele esteja aí alinhado, né, à narrativa do golpe, ele diz que o golpe sequer foi tentado porque o ex-presidente não teve coragem. Ou seja, o que fica implícito aí é um distanciamento, um divórcio entre os eventos de 8 de janeiro e os eventos investigados aí, especialmente no mês de dezembro de 2022. O ministro da Defesa, também do governo Lula, não reputa o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe. Da mesma forma, alguns outros nomes da esquerda brasileira, é o caso do Aldo Rebelo, que foi foi presidente da Câmara Federal, quando se deu aquela grande invasão e depredação de patrimônio público por manifestantes radicalizados da esquerda, e ele traçou uma justa equivalência entre essas duas situações, com a diferença que no caso do 8 de janeiro era apenas um punhado de vândalos que de fato depredaram patrimônio público e devem ser punidos exemplarmente por isso, só que você tinha uma imensa maioria de desavisados, de incautos, que simplesmente ocuparam um prédio público, eventualmente fizeram lá suas orações, cantaram o hino nacional, mas depois se retiraram algumas horas depois. Isso nunca foi considerado crime no Brasil e não deveria ser. Tá bom? Então, essas são as situações distintas. E a narrativa da Polícia Federal, ela é eivada de suposições e principalmente de contradições. O relatório da PF fala que o golpe foi urdido desde 2019. Ou seja, como se um governo recém-eleito, com a força, o vigor das urnas, já estivesse planejando a subversão do Estado democrático. Não faz o menor sentido. Outra coisa, vamos pensar aí de forma bem racional. Se o plano do golpe pressupunha
a decretação do estado de defesa, que, diga-se de passagem, precisa da participação de todas as instituições democráticas, inclusive do Legislativo, do Judiciário, o Conselho da República, o Conselho de Defesa. Mas, tudo bem, por amor ao debate, se esse plano de golpe, se era imprescindível para ele a assinatura das tais minutas, então como imaginar que, frustrada essa expectativa, alguém quisesse ter alguma chance de sucesso no 8 de janeiro? Da mesma forma, se o plano pressupunha a anuência das Forças Armadas, conforme a narrativa da Polícia Federal, então por que, uma vez frustrada essa expectativa, se tentaria algo no 8 de janeiro? Qual foi a coordenação do 8 de janeiro? O ex-presidente estava em silêncio há várias semanas, estava hospitalizado, fora do país, repudiou os atos. Os atos foram feitos sem apoio popular, sem apoio institucional, por pessoas desarmadas, certo? Inclusive com a facilitação de membros do atual governo, como ficou escancarado pela reportagem especial aqui do nosso mediador, Leandro Magalhães, que mostrou aí a íntegra, né, dos vídeos das câmeras de segurança, no caso lá do Palácio da Alvorada, inclusive o pessoal do GSI servindo aguinha para os manifestantes, quiçá para os vândalos, e nada aconteceu. E os alertas, né, emitidos aí pela inteligência, pela Polícia Federal, também foram solenemente ignorados pelas autoridades já constituídas. A transição de poder, ela foi pacífica. Ela foi pacífica. O Lula foi diplomado, nada aconteceu. O Lula tomou posse, nada aconteceu. São eventos que não se relacionam e você não pode imputar responsabilidade ao ex-presidente ou a autoridades do governo anterior pelo comportamento dos manifestantes no dia 8. Isso daí não faz o menor sentido e, além de tudo, não caracteriza no tipo penal nem golpe de Estado, nem tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.